Olá pessoal, tudo bem? Isaac Nascimento aqui. Estamos começando mais um programa Desenvolva Mais pela TV Alcance. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe os seus comentários, clique no sininho para não perder nenhuma notificação. Peço também que você compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas, ok? E venham conhecer a TV Alcance. Vamos para mais uma história aqui no canal. O tema de hoje é a ratoeira. Numa fazenda não muito distante daqui, um fazendeiro, chegando da grande cidade com muitas sacolas e com um diferente embrulho, e um ratinho que estava pelos cantos observando todo o movimento, ficou muito curioso, pensando: o que será que tem naquele embrulho? O que será que ele trouxe? Será que é um queijo? Será que é uma goiabada ou um doce de leite? Não sei, só sei que estou muito curioso. E aquele embrulho estava ficando por último, e o ratinho muito ansioso querendo saber o que tinha naquele embrulho. E o ratinho ali observando de longe com muita curiosidade, querendo ver o que era, qual seria a surpresa. Mas para sua tristeza e por que não dizer desespero, ele viu o que tinha dentro daquele embrulho. Era uma terrível ratoeira, isso mesmo, uma ratoeira. O ratinho gritando socorro, gritando para as aves, para os animais da fazenda. E os animais sem saber o que estava acontecendo, por que tanto desespero, por que tanto pânico. E o ratinho começou a dizer: socorro, algo terrível vai acontecer a todos nós. Estamos todos correndo perigo. E começaram todos a perguntar: mas por que estamos correndo perigo? Aí o ratinho vira e já fala logo para a galinha: o fazendeiro acabou de chegar na cidade. Aí a galinha diz: sim, eu vi, mas o que tem de mais nisso? Ele trouxe um embrulho. Sim, mas o que era o embrulho? Uma ratoeira. E todos nós estamos correndo perigo. Aí a galinha sai dando gargalhada, cacarejando para lá, cacarejando para cá e dizendo: por que eu vou estar correndo perigo? Porque o fazendeiro trouxe uma ratoeira? Sou eu, porventura, um rato? O ratinho tentando convencer os animais, as aves, que todos estavam correndo perigo porque havia chegado aquela ratoeira ali na fazenda. Mas ninguém lhe dava atenção. Ele chamou o porco, disse: meu amigo porco, o fazendeiro trouxe uma ratoeira e nós estamos correndo perigo aqui nessa fazenda. Qual será a estratégia que vamos tomar daqui para frente? Como vamos proceder? E o porco ria. Ele falou: meu amigo, eu não tenho nada a ver com ratoeira. Quem tem que estar preocupado é você. Ele dizendo ironicamente: fique tranquilo, nas minhas orações eu vou interceder, eu vou rezar por você. E saiu dando risada e rolando na lama e se divertindo. O ratinho saiu muito triste, decepcionado, se sentindo abandonado. E quando ele olha, ele avista a vaca. E ele pensou então: a dona vaca é muito sábia. Ela não vai fazer chacota, ela não vai zombar de mim. Ela vai ter uma ideia. E ele chega: dona vaca, eu tenho algo terrível para lhe contar. Ela diz: conta, menino. Aí ele fala: o fazendeiro chegou da cidade grande. Ele trouxe muitas sacolas. Sim, e daí? Ele trouxe também um embrulho. E o que tinha nesse embrulho, menino? Uma ratoeira. E todos nós estamos correndo perigo. Aí a vaca disse: eu não acredito que eu estou ouvindo um negócio desse. Kkk, e saiu dando risada, dando gargalhada. Ela falou: olha para mim, olha o meu tamanho. Você acha realmente que eu vou ficar em pânico, com medo de uma ratoeira? Coloque uma, coloque 5, 10, 15 ratoeiras. Eu vou sapatear em todas e vou sair passando por aí, tá legal? Eu não preciso esquentar a cabeça. Vai ver se eu tô lá na porteira, menino. E saiu dando gargalhada. E o rato, mais uma vez, tem uma crise de choro, ele entrando em desespero, porque ele sabe da gravidade da situação. Virou
uma chacota em toda a fazenda, todo mundo rindo, todo mundo zombando, pela ideia e pelo pânico daquele ratinho. Mas no mesmo dia, lá pelas tantas da noite, ouviram-se um estampido, um barulho característico de uma ratoeira. Então pensaram, será que o ratinho vacilou e foi pego pela ratoeira? A fazendeira mais que depressa corre para o lugar onde ela tinha posicionado a ratoeira. Quando chega lá, não era o ratinho, mas sim uma cobra, uma serpente que havia caído na ratoeira. Estava com a cauda presa ali na ratoeira. E a fazendeira não teve uma percepção de risco. Observando, achou que a cobra estava morta. Se inclinou para pegar a ratoeira. E a cobra atingiu a sua mão. E imediatamente a fazendeira começou a passar muito mal. O fazendeiro pegou a sua esposa e bateu em retirada para a cidade mais próxima, para um hospital. E ela ficou por muitos dias internada ali naquele hospital. Passado esses dias, ela recebeu alta, mas ainda carecendo de muitos cuidados e de uma alimentação diferenciada. E já é do conhecimento popular que quando a pessoa está numa recuperação de saúde, a alimentação precisa ser trabalhada com muito cuidado. Não é qualquer alimento que a pessoa pode estar ingerindo. E sabemos bem que um dos melhores alimentos para quando a pessoa recebe uma alta de um hospital, ou até mesmo no hospital, onde a pessoa ainda está fraco, é uma canja. E pense bem, qual é o principal ingrediente de uma canja? Isso, disseste bem, a galinha. Então o fazendeiro vai mais que depressa lá no galinheiro, pega aquela galinha bem gordinha e bonita, que havia zombado do ratinho, passa a faca no pescoço daquela galinha e faz uma deliciosa canja de galinha para sua esposa. Mas os dias foram passando e com isso os vizinhos, os parentes de perto, os parentes de longe, os amigos, ela era uma senhora muito querida em toda a região. E as pessoas todos queriam visitá-la, conversar, dar aquele apoio para aquela fazendeira. E o fazendeiro, que era um excelente anfitrião, decide então matar um porco, fazer uma deliciosa refeição para servir para as pessoas que estavam vindo visitar sua esposa. E qual foi o porco que eles escolheram? Realmente o mais fortinho, aquele porco que estava rindo, ironizando e zombando do ratinho. Ele também perdeu a sua vida. Mas o ratinho havia avisado: todos nós estamos correndo perigo porque essa ratoeira chegou aqui na fazenda. A galinha perdeu a sua vida e agora o porco também perde a sua vida. Os dias foram passando e a fazendeira não melhorava. Pelo contrário, ela estava indo de mal a pior. E infelizmente, o que todos torciam para não acontecer, aconteceu. A fazendeira faleceu. E no velório veio uma multidão de pessoas de todos os lados. E o viúvo, aquele fazendeiro, ele deu a ordem para matarem uma vaca, para fazer uma vaca atolada, para servir a todos os convidados que estavam ali no velório. Qual foi a vaca escolhida? Exatamente, aquela mesma vaca que tripudiou, que zombou, que humilhou o ratinho quando o ratinho foi pedir ajuda. Ela também perdeu a sua vida nesse dia. Moral da história: muitas empresas, instituições, sociedades, empreendimentos, projetos vão à falência, fracassam, são sucumbidos. Não é porque o projeto é ruim, não é porque os produtos não sejam de qualidade, não é que não tenha boa vontade ou qualificação das pessoas, não é porque as pessoas sejam incompetentes. Nem sempre esse é o motivo. Mas uma das coisas que são vitais, que são um dos principais causadores de muitas falências, de muitas separações,
de sociedades desfeitas, de relacionamentos que chegam ao término, é a falta de um nobre sentimento chamado empatia. Você pode estar me perguntando o seguinte: Isaac, mas o que é isso? Empatia é você se colocar no lugar do outro. É um nobre sentimento. Em muitas empresas, nós ouvimos falar o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é comigo. Não é do meu setor. O meu setor é o outro. Às vezes, você tem uma ideia para somar. Você pode estar ajudando de alguma forma, mas você se nega porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas a ratoeira, num primeiro momento, parece que é só para o rato. Mas nessa história nós observamos que todos rejeitaram ajudar ou apoiar o rato naquele pânico, naquele sofrimento que ele estava passando. Mas todos aqueles que zombaram do rato perderam a sua vida por conta daquela ratoeira que eles entenderam como algo insignificante, que não os atingiriam, mas os atingiu em cheio, que eles perderam a sua vida. Geralmente, a dor alheia é sempre algo insignificante aos nossos olhos. Geralmente, nós olhamos para o sofrimento de uma pessoa e falamos que nada, isso aí é vitimismo, isso daí é mimimi, isso é frescura, tá querendo aparecer. Não é assim que geralmente a sociedade fala, acusa quando vê uma pessoa passando por uma situação adversa? Mas o interessante é o seguinte, que não tem como plantar arroz e colher feijão. Da mesma forma que eu, que você, tratamos as pessoas hoje, nós seremos tratados lá no futuro. E às vezes num futuro muito próximo. Isso é muito perigoso, é algo que tem que nos fazer pensar, refletir sobre esse assunto. É empatia, é um nobre sentimento, é eu me colocar no lugar do outro. Se a dor do outro não provoca em mim um sentimento de tentar aliviar, de tentar ajudar, de ser um ombro amigo no mínimo, tem alguma coisa errada comigo. Nós não podemos ter um comportamento de egoísmo, mas precisamos ter empatia. Às vezes julgamos e condenamos pessoas. Mas eu lhe pergunto, se fosse sua irmã, se fosse meu irmão, se fosse meu filho, se fosse minha filha, se fosse meu pai, se fosse minha mãe, será que nós teríamos a mesma atitude? Será que nós condenaríamos? Será que nós espancaríamos? Será que nós criticaríamos de maneira tão veemente e às vezes até covardes? Creio que não. Porque quando é do nosso sangue, quando nos atinge diretamente, aí sim nós utilizamos a empatia. Mas quando é de outro setor, quando não é da nossa família, quando não estamos envolvidos diretamente, às vezes nós agimos motivados pelo egoísmo, pelo desprezo, pelo deboche, pelo preconceito. Então, esse programa Desenvolva Mais com o tema empatia é para nos fazer pensar como que tem sido a nossa atitude. Essa história é uma fábula tão simples e antiga, mas que gera em nós algumas ideias, gera em nós uma autoavaliação. Como eu tenho procedido? Quais têm sido as minhas atitudes com relação ao meu próximo? Empatia, um nobre sentimento. Vamos nos colocar no lugar dos outros. Às vezes as pessoas estão tão nervosas, mas será qual é o motivo? Deixa eu me colocar, deixa eu tentar entender, deixa eu pelo menos ouvir o porquê que aquela pessoa está tão agitada, tão nervosa, tão desesperançosa. Tem problemas que às vezes, para mim, é café pequeno, é fácil resolver. Mas esse mesmo problema, às vezes, para você, com a sua bagagem, com os seus traumas, com a sua vivência, às vezes aquele mesmo problema que para mim é fácil, para você pode parecer o fim do mundo.
De igual forma, tem situações que você vai tirar de letra. Mas a mesma situação, se eu passar por essa estrada, para mim, vai parecer que é o fim do mundo. Isso me leva e nos leva a refletir que não podemos menosprezar o problema alheio. É vitimismo, isso é frescura desse camarada, isso é frescura dessa menina. Tá querendo aparecer. Será? E se fosse com você? E se fosse alguém da sua família? E se você tivesse envolvido diretamente nisso? E não pense que a vida são feita de fases. Às vezes você acusa um camarada de um setor de frescura, o outro de incompetência, o outro de ser vítima da sociedade, e no final vão estar todos no contador, no RH, para dar baixa na carteira, para ser desligado da empresa. Aí começa aquele questionamento, mas aonde foi que eu errei? Você errou quando não teve empatia com o setor que não era o seu. Você errou quando não conseguiu ouvir do seu cônjuge. Você errou quando não se colocou no lugar do seu sócio. E as coisas foram desandando. Empresa nenhuma, instituição nenhuma acaba do dia para a noite. Vai à falência da noite para o dia. Não. São pequenas concessões, são pequenas situações que nós falamos, isso não é comigo, não pertence ao meu setor, não é responsabilidade minha, isso é com outro. E isso vai criando entulhos e vai fazendo com que toda a máquina comece a dar problemas. E lá na frente, todos vão sair perdendo, como foi o caso dessa história. Pense nisso, empatia, um nobre sentimento. Nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro. Esse foi o programa Desenvolva Mais. Eu sou Isaac Nascimento. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, mas não deixe de clicar no sininho, ok? Porque se você não clicar no sininho, o YouTube não vai te notificar quando um novo programa estiver estreando aqui no canal. Peço também que você deixe o seu joinha, o seu gostei nos vídeos, nos programas aqui da TV Alcance. Isso nos ajuda muito. Compartilhe também nas suas redes sociais, compartilhe com seus colegas, nos seus grupos, para que mais pessoas sejam alcançadas. Um tema como esse pode somar e pode transformar a vida de muitas pessoas. Vamos encerrando por aqui o programa Desenvolva Mais. Até um próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.